Olá, bem-vindo à minha casa digital. O meu nome é Patrícia Casanova e este é o episódio 6 do Arquitreta. Boa noite a todos, boa noite, minha gente. A palavrinha desta arquitreta foi difícil escolher porque houve um empate técnico. Eu alertei para isso no vídeo que lancei e tenho que ser justa e clara. Houve um empate em termos de contagem total de votos, digamos assim, entre todas as plataformas. Um empate técnico entre ventilação e reboco. E houve uma minha decisão difícil de escolher e eu tomei essa decisão e, como podem ver, acabei por escolher ventilação. De qualquer das formas, ressalvo que os vossos votos nunca são em vão. Na próxima sondagem para o próximo Arquitreta eu volto a lançar o reboco, porque efetivamente parece-me que há aqui bastante interesse em falar sobre a palavra, por isso nada se perde, tudo se transforma. Esse é o espírito. O que é a ventilação no contexto arquitetónico, ok? Há aqui muitas formas de interpretar as palavras, eu gosto de reforçar. Nestes diretos vamos estar sempre a falar do contexto arquitetónico das coisas. No contexto arquitetónico, a importância da ventilação diz respeito à renovação do ar interior de um determinado espaço ou ambiente. E isto é o que para nós é importante trabalhar, digamos assim, enquanto arquitetos, no que diz respeito à ventilação. Mas antes de falarmos das questões atuais, eu quero fazer um bocadinho aqui um retrocesso e um voltar atrás na história em relação ao que diz respeito à questão da ventilação. Como é que era, quem está aí desse lado, diga-me, como é que era a ventilação na casa dos vossos avós? Como é que isto funcionava? Nesta altura, aquilo que nós designamos tecnicamente que era feito era a ventilação manual. Não havia nenhum sistema tecnológico para isto, era literalmente uma ventilação manual. E o que é que isto queria dizer? Queria dizer que as renovações de ar dos espaços eram feitas de forma manual. A insuflação do ar exterior era feita de forma manual, através de aberturas, abríamos as portas e abríamos as janelas, e a extração do ar interior era também feita de forma manual, através das chaminés, através de abrir outra janela, etc. Era literalmente o abrir janelas. Não havia aqui nenhum tipo de mecanismo ou sistema. Era uma questão de hábito, era uma questão cultural e tradicional, e nós tínhamos esse hábito de abrir as portas e as janelas para os espaços ventilarem. E outra questão, que também está aqui o Paulo a falar muito bem, era todas as nossas casas, as construções, os sistemas construtivos eram muito permeáveis. Ou seja, havia muitos buracos por onde o ar podia entrar e ao mesmo tempo sair. Por baixo das portas, à volta dos aros das janelas, pelo próprio pavimento, que também era permeável, tínhamos os desvãos por baixo das casas e o soalho. Tudo isto permitia que a ventilação acontecesse de forma muito natural. Não era preciso pensar sobre o assunto. A construção incentivava essa ventilação, porque não era completamente estanque, e os próprios hábitos das pessoas também incentivavam e cultivavam esse hábito de abrir as janelas. Com isto, nós conseguíamos manter os espaços salubres e evitar muitos problemas e muitas patologias que temos hoje, porque esta ventilação era feita de forma quase que inconsciente. O que é que aconteceu? Entretanto, fomos nos modernizando, fomos evoluindo e ali nos anos 80, 90, as construções foram mudando. E os próprios hábitos familiares, os nossos hábitos do dia-a-dia de trabalho também foram mudando e tudo isto foi sendo posto em causa. Ou seja, cada vez menos foi havendo o hábito de abrir as janelas de manhã, cada vez menos as portas e as zonas de acesso tinham esta questão do postigo, cada vez menos foi entrando em desuso a questão do soalho para ventilar os pavimentos, ou seja, tudo aquilo que eram sistemas construtivos e hábitos associados à ventilação natural foram sendo postos em causa. E então surgiu aquilo que nós tecnicamente designamos que é uma ventilação mista, que usa um bocadinho os dois mundos. Temos o sistema natural e temos também aqui uma pequena parte de mecanizado. Como é que isto funcionava? A admissão do ar exterior era ainda assim muitas vezes feita através das portas e das janelas, mas a extração do ar interior viciado era feita através de sistemas mecânicos, mas de ativação manual, que são o quê? Os extratores das casas de banho e os exaustores das cozinhas. E isto marcou em grande parte a construção dos anos 80 e 90 e também em grande parte a construção dos edifícios de grande altura. Aí cada vez mais foi essencial instalar estes sistemas, ter os extratores e ter as tubagens de ventilação para as casas de banho, para as cozinhas, etc. E foi essa a solução que se arranjou na altura para começar a integrar sistemas de ventilação nas casas, não estando totalmente dependentes do sistema manual. Último momento, que é aquele que nós vivemos agora, acima de tudo em força, a partir dos anos 2000.
já não estamos dependentes de nada que seja manual, temos aquilo que são chamadas as ventilações mecânicas controladas. Temos tudo o que é ventilação mecânica, em que a renovação do ar, tanto a admissão do ar exterior como a extração do ar interior, é feita através de sistemas e condutas. Tudo isto implica e pressupõe que estes sistemas trabalham de forma controlada e ininterrupta. Estão sempre a trabalhar, estão sempre a funcionar, estão sempre a garantir aquilo que a lei nos define, que são as renovações de ar por hora. Isto está tabelado, está legislado e a lei em 2000 entrou em força e disse: não senhor, isto tem que ser forçado e tem que ser definido e bem descrito quantas têm que acontecer e de que forma que tem que acontecer, porque isto está a falhar. E como isto está a falhar, está a criar muitos problemas na nossa construção e nós temos que legislar as renovações de ar por hora para que os nossos espaços comecem a ser verdadeiramente ventilados. E isto dá origem a uma das palavrinhas que também tem surgido muito aqui nos arquitetos, que é esta tal palavrinha do VMC, que é a ventilação mecânica controlada. Existem vários sistemas, existem sistemas de fluxo simples. Há aqui alguém que já falou, o Paulo, do fluxo duplo, mas existe também o fluxo simples. Como é que é o fluxo simples? Temos a admissão do ar é feita através de grelhas nas caixilharias dos espaços secos e depois a extração é feita mecanicamente através de conduta do ar interior viciado. E depois temos o sistema de fluxo duplo, como aqui o Paulo falou, em que tanto a admissão do ar como a extração é feita mecanicamente e é feita através da dupla conduta. Existem estes dois sistemas, são os mais falados, os mais comuns, e depois tudo isto deriva em muita outra informação. Mas a lógica é, ou temos um sistema em que a entrada do ar está garantida através de grelhas e depois a extração é que é mecânica, ou temos um sistema de dupla tubagem em que tanto a entrada do ar como a extração é garantida através de tubagens. E existe ainda um outro sistema, que também falei há relativamente pouco tempo com uma empresa que o fornece, que também é um sistema que eu quero chamar a atenção, não vou entrar em grandes pormenores, mas para que saibam que exista, que são os sistemas de ventilação mecânica por insuflação. E aí a lógica é um bocadinho diferente. A lógica é a admissão do ar é que é feita de forma mecânica e forçada e depois a saída e a extração do ar interior é que é feita através de grelhas. E funciona um bocadinho na lógica do insuflável, ou seja, pela pressão de ar. Isto é uma pergunta que o Diogo deixou. Obrigada, Diogo. Muito boa pergunta. E estes sistemas que são totalmente mecânicos têm sensores próprios para garantir que as renovações aconteçam independentemente da temperatura do ar ou não. Isto sim vai ser um bocadinho o futuro, eu acredito, de tudo isto, que é nós tentarmos perceber como é que conseguimos conciliar sistemas e otimizar também custos para o que virá aí no futuro, porque agora, minha gente, como se costuma dizer, está na lei, não há maneira de contornar, existem sim sistemas, existem opções, existem diferentes formas de fazer a ventilação mecânica, como eu disse, fluxo simples, fluxo duplo, por insuflação, ou seja, nem sempre é um sistema único. O que é importante ressalvar é que as renovações acontecem e acontecem dentro daquilo que está previsto e estabelado por lei. Existem muita informação mesmo agora sobre este sistema, andei à procura até de alguma informação para ver um bocadinho o que aparecia online. Existem várias maneiras de designar isto, existem várias formas de denominar os sistemas, mas o que é importante garantir acima de tudo é que tiramos o ar viciado do interior dos nossos compartimentos e trazemos ar exterior para fazer a renovação. Normalmente, por regra, está associado ao AVAC, esta especialidade da questão das renovações de ar. E provavelmente foi debatido, ou deveria ter sido, com o engenheiro qual era o sistema que queria. Já há uns meses estive reunida com os clientes para decidirmos qual era o sistema que eles iriam optar e eles optaram pela grelha na caixilharia e depois o sistema mecânico para fazer a extração do ar viciado. Foi uma opção e são sempre, aliás, não são sempre, deve sempre ser debatido e decidido com o cliente para ele escolher aquilo que ele quer. Acima de tudo, em casas novas, quando estamos a fazer o projeto de raiz, porque isto, como é óbvio, como eu já referi, isto implica um investimento que deve ser ponderado e deve ser decidido em conjunto não só com projetista, arquitetos e engenheiros, mas também arquitetos, engenheiros e cliente. Estamos a chegar à fase final, estamos a chegar à fase em que é preciso palavrinhas para o próximo arquiteto. Enquanto eu vou lendo estes comentários, comecem a lançar as sugestões de palavras para o próximo arquiteto, vocês que ainda estão aí, para ver o que é que vamos falar no próximo. O robô que já está lançado, não se preocupem.